Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? O sol já queimava o asfalto quando o relógio marcava 9 da manhã. Era uma dessas manhãs que nascem secas no interior do Maranhão, onde o calor brota da terra como um fantasma invisível, distorcendo a paisagem num tremor constante. A estrada BR-135 se estendia à minha frente como uma cicatriz no meio do cerrado, cercada por mato baixo, capim dourado e o silêncio ensurdecedor que só quem conhece o interior brasileiro consegue entender. Meu nome é José Roberto, mas todo mundo me chama de Zé Carreiro. 52 anos de estrada, 27 deles dirigindo esse Scania 113 azul que já rodou mais Brasil do que muito político em campanha. As mãos calejadas seguravam o volante com aquela firmeza automática de quem dirigiu tanto que o caminhão virou extensão do próprio corpo. O braço esquerdo apoiado na janela aberta, tentando capturar qualquer brisa que amenizasse o calor que já subia dos 40 graus. Dentro da boleia, o cheiro familiar, diesel misturado com o couro velho do banco, um resto de café frio na garrafa térmica e aquele odor indefinível de quem vive na estrada, suor, poeira e solidão. O rádio chiava baixinho uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. Apenas um ruído de fundo para quebrar o silêncio que às vezes pesava demais nos meus ouvidos. Balançando no retrovisor, pendurado por um barbante já desgastado, estava meu companheiro silencioso, um ursinho de pelúcia azul, pequeno, com uma das orelhas meio desfiada. Todo caminhoneiro tem seus talismãs, suas superstições. O meu era aquele bichinho que há 12 anos me acompanhava em cada viagem, em cada estrada, em cada madrugada fria ou tarde escaldante. Não era superstição, era lembrança. Gabriel teria feito 15 anos na semana passada. Ainda me lembro do peso dele no colo quando tinha apenas 3, agarrado naquele mesmo ursinho, me pedindo para levar ele numa viagem bem longe, pai, bem longe. Eu sempre dizia que quando ele crescesse, a gente ia rodar o Brasil inteiro junto, pai e filho, estrada afora. O acidente aconteceu numa manhã de domingo, enquanto eu estava voltando de uma entrega em Goiânia. Colisão frontal na BR-153. O motorista do outro carro dormiu no volante. Gabriel estava com a mãe, indo para a casa da avó. Nenhum dos 3 sobreviveu. Desde então, aquele ursinho vira meu passageiro, a única coisa que sobrou intacta do acidente. Como se Deus tivesse preservado só aquilo para me lembrar que algumas perdas a gente carrega para sempre, mas não pode parar de viver por causa delas. Ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer a cada quilômetro rodado. A estrada se estendia à minha frente, monótona e hipnótica. À esquerda e à direita, nada além de cerrado, com árvores retorcidas que pareciam braços suplicando para o céu. De vez em quando, uma casa de madeira perdida na imensidão, uma cerca de arame farpado, uma placa oxidada anunciando algum povoado que provavelmente tinha mais boi que gente. Estava vindo de São Luís, carregado com material de construção para uma obra em Teresina. Carga pesada, estrada boa, prazo folgado. Uma daquelas viagens rotineiras que a gente faz no piloto automático, pensando em 1000 outras coisas menos no volante. Havia passado por Bacabal há 2 horas e pela frente ainda tinha uns 200 quilômetros de asfalto quente e monotonia. O ponteiro do combustível mostrava que ainda dava para rodar mais 1 hora sem parar. A água do radiador estava no nível, a pressão do óleo normal. Tudo funcionando como deveria num caminhão bem cuidado. Porque se tem uma coisa que aprendi nestes anos todos de estrada, é que caminhão mal cuidado é sinônimo de problema na certa. E problema na estrada, principalmente numa região deserta como aquela, pode significar mais do que prejuízo. Pode significar perigo. Olhei no retrovisor.
A estrada atrás de mim estava vazia, apenas o calor subindo do asfalto em ondas tremulantes. À frente, a mesma coisa. Era como se eu fosse o único ser vivo num raio de 100 quilômetros, o único ponto de movimento naquele cenário parado no tempo. As cigarras começaram seu coro estridente lá pelas 10 da manhã. Um som que perfura o tímpano e gruda na cabeça, mas que de tanto ouvir, a gente acaba se acostumando. É a trilha sonora do cerrado, o barulho que embala a solidão de quem passa a vida inteira navegando por essas estradas esquecidas pelo progresso. Peguei a garrafa d'água morna que estava no porta-objetos e dei um gole. O líquido desceu quente pela garganta, mas pelo menos aliviou a secura que o calor estava causando. Limpei o suor da testa com as costas da mão e ajustei o boné para proteger melhor os olhos do sol, que começava a ficar implacável. Naquele momento, sem saber, eu estava a menos de 15 minutos do encontro que mudaria completamente o rumo da minha vida. 15 minutos de uma jornada que parecia igual a tantas outras, mas que guardava uma surpresa que nem em 1000 anos eu poderia imaginar. Porque às vezes o destino escolhe os lugares mais improváveis para nos ensinar que ainda temos muito amor para dar, mesmo quando achamos que nosso coração já secou como o cerrado ao redor. E às vezes esse destino aparece na forma de uma mulher desesperada que tem coragem suficiente para saltar de um caminhão em movimento, carregando nos braços a única coisa que importa mais que a própria vida. Mas isso eu só descobriria dali a alguns quilômetros, quando o acostamento da estrada me mostraria uma cena que me faria entender que alguns encontros não são coincidência, são oportunidades de redenção. Foi quando estava passando por uma curva suave, logo depois de uma descida longa, que vi algo no acostamento que fez meu pé encontrar o freio antes mesmo do cérebro processar o que estava acontecendo. O Scania gemeu com a freada brusca, as rodas traseiras patinaram um pouco no asfalto quente e senti o peso da carga empurrando a carroceria para frente. Meu coração disparou. À primeira vista, parecia um animal morto. Um veado, talvez, ou uma capivara que tinha tentado atravessar a estrada na madrugada e não conseguiu. Acontece direto nessas bandas, mas havia algo diferente. Algo que fez meu estômago se revirar mesmo antes de eu conseguir ver direito. Era um pano branco e estava se mexendo. Parei o caminhão no acostamento, puxei o freio de mão com força e saltei da boleia num movimento que há anos não fazia com tanta pressa. As pernas tremeram quando pisaram no chão quente e corri os poucos metros que me separavam daquilo que eu rezava para não ser o que minha intuição estava gritando. Meu Deus do céu! Era uma mulher. Jovem, não passava dos 25 anos. Estava deitada de lado, semiconsciente, coberta por um lençol branco que antes devia ter sido limpo, mas agora estava rasgado, sujo de terra e manchado de sangue. O rosto dela estava inchado, com um hematoma roxo cobrindo a lateral esquerda, desde a têmpora até a mandíbula. Os lábios rachados, os cabelos castanhos grudados na testa pelo suor e pelo sangue seco. Mas não foi isso que me fez cair de joelhos no chão quente do acostamento. Foi o bebê, enrolado naquele lençol rasgado, agarrado ao peito dela como se fossem uma coisa só. Estava uma criança que não devia ter mais que alguns meses. E o mais impressionante, enquanto a mãe estava toda machucada, toda ralada, o bebê não tinha um arranhão sequer. Estava acordado, com os olhinhos arregalados, escuros como azeitonas, me olhando com aquela expressão antiga que às vezes as crianças muito pequenas têm, como se entendessem coisas que nós adultos já esquecemos. Moça, você está me ouvindo? Toquei o ombro dela com cuidado, com medo de machucá-la ainda mais. Ela gemeu baixinho e abriu os olhos devagar. Olhos verdes, bonitos, mas cheios de uma dor que ia muito além dos machucados no corpo. Não deixa ele levar o menino, foi a primeira coisa que ela sussurrou,
com a voz fraca e rouca. Calma, calma. Ninguém vai levar ninguém. Você está segura agora. Peguei o bebê nos meus braços. Ainda estava quente, respirando normal. Quando o ergui, ele fez aquele barulhinho que os bebês fazem, meio gemido, meio suspiro, e seus olhinhos se fixaram nos meus com uma intensidade que me desarmou completamente. Por um segundo, foi como se o tempo tivesse voltado 12 anos. Como vocês chegaram aqui? Perguntei, embora a resposta que eu imaginava me desse arrepios. A mulher tentou se sentar, mas gemeu de dor e desistiu. Ficou deitada, olhando para o filho nos meus braços, como se quisesse ter certeza de que ele estava bem. Eu pulei, disse ela, e as palavras saíram como um soco no meu estômago. Pulou? De onde? De um caminhão em movimento. Ela fechou os olhos, como se a lembrança doesse mais que os machucados. O pai dele, o Renato, ele é perigoso, violento. A polícia estava atrás dele por causa de umas coisas que ele fez. Quando descobriu que eu tinha denunciado, ele ficou louco. Ela respirou fundo, juntando forças para continuar. Ontem de madrugada, ele invadiu minha casa. Disse que ia sumir comigo e com o bebê, que a gente ia para um lugar onde ninguém nunca ia encontrar. Me jogou no baú de um caminhão de um conhecido dele, junto com o Gabriel. Gabriel, o nome do meu filho. O caminhão estava em movimento há horas. Eu fiquei o tempo todo abraçada no meu menino, tentando proteger ele das pancadas, das freadas, até que vi que a lona tinha se soltado de um lado. Era a única chance, a única. Ela olhou para o bebê nos meus braços e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto machucado. Se era para um de nós morrer, que fosse eu. Ele não ia crescer ouvindo grito, levando tapa, vendo a mãe apanhar. Eu me protegi o máximo que consegui, abracei bem forte o Gabriel e me joguei. A voz dela embargou na última frase. Fiquei ali, ajoelhado no chão quente do acostamento, segurando aquele bebê que se chamava Gabriel, olhando para aquela mãe que tinha tido coragem de arriscar a própria vida para salvar o filho. E foi aí que algo me partiu e me consertou ao mesmo tempo, porque entendi que aquela mulher tinha feito exatamente o que eu não consegui fazer pelo meu Gabriel. Ela tinha estado lá, tinha protegido, tinha se jogado. Levantei devagar, com o bebê ainda nos braços, e olhei em volta. A estrada continuava deserta nos dois sentidos. Não havia sinal de outro caminhão, nenhum rastro de perseguição. Pelo menos por enquanto. Como você se chama? Perguntei. Marina. Marina Santos. E esse é o Gabriel. Senti um nó na garganta. Eu sou José Roberto, Zé Carreiro, e vocês dois vão ficar bem, pode confiar em mim. Foi quando percebi um detalhe que fez meu mundo parar por alguns segundos. No lençol que envolvia o bebê, bordado à mão com linha azul, estava um pequeno ursinho, idêntico ao chaveiro que balançava no retrovisor do meu caminhão, igualzinho ao brinquedo que meu Gabriel segurava no dia do acidente, como se o destino tivesse resolvido me mandar um sinal impossível de ignorar. Como se alguém lá de cima estivesse me dando uma segunda chance de fazer a coisa certa. Olhei para Marina, depois para o bebê Gabriel, depois para a estrada vazia que se estendia à nossa frente e tomei a decisão mais fácil e mais difícil da minha vida. Vamos sair daqui, agora. Carregar Marina até o caminhão foi como carregar cristal quebrado. Cada movimento arrancava um gemido de dor dela. E eu tentava ser o mais cuidadoso possível, mas sabia que cada segundo parado ali no acostamento era um segundo a mais para quem quer que estivesse atrás dela nos encontrar. Acomodei ela no banco do carona, que rebaixei o máximo que consegui. O bebê Gabriel ficou no colo dela, e pela primeira vez desde que os encontrei, vi algo parecido com alívio no rosto machucado da Marina. Era como se só agora, dentro da boleia, ela acreditasse que estava realmente a salvo. Preciso te levar para o hospital, disse, já com a mão na chave de ignição. Não. A resposta veio rápida, quase um grito. Não pode ser hospital.
Ele tem contatos. Ele vai descobrir onde eu tô. Moça, você tá toda machucada. Pode ter alguma coisa quebrada por dentro. Eu tô bem. Dói, mas não morri do salto. Não vou morrer de dor. Ela apertou o filho contra o peito. Só preciso sair daqui. Bem longe. Tem uma irmã minha em Teresina. Se conseguir chegar lá... Olhei para ela, para o bebê, para o ursinho bordado no lençol, e entendi que não tinha muito o que discutir. Se o tal Renato era mesmo perigoso, como ela dizia, hospital seria o primeiro lugar onde ele ia procurar. Tá bom, Teresina é para onde eu tô indo mesmo. Mas primeiro vamos parar numa farmácia, pegar alguma coisa para dor e para limpar esses machucados. Ela assentiu e eu liguei o motor. O Scania roncou baixinho e saímos devagar do acostamento, voltando para a estrada. No retrovisor, vi o lugar onde os encontrei ficando para trás e torci para que aquela fosse a última vez que Marina teria que se lembrar daquele pedaço de chão. Os primeiros quilômetros foram em silêncio. Ela ficou olhando pela janela, como se quisesse ter certeza de que estávamos realmente nos afastando do perigo. O bebê dormia no colo dela, respirando tranquilo, alheio ao drama que tinha vivido nas últimas horas. Foi quando passamos por uma placa dizendo Pedreiras, 45 quilômetros, que ela começou a falar. Obrigada, disse sem olhar para mim. A maioria das pessoas teria passado direto. Não sou a maioria das pessoas. Por quê? Agora ela me olhou. Por que parou? Por que está me ajudando? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada demais para explicar para uma estranha. Como contar que há 12 anos eu carrego a culpa de não ter estado presente quando minha família precisou? Como explicar que ver aquele bebê nos braços dela foi como ganhar uma chance de fazer diferente? Porque é a coisa certa a fazer, respondi. Era verdade, mesmo que não fosse toda a verdade. Ela ficou me estudando por alguns segundos, como se tentasse descobrir se eu estava sendo sincero. Como você se chama de verdade? Perguntou. José Roberto. Mas todo mundo me chama de Zé Carreiro. E tem família, Zé? Senti o peito apertar. Tinha. Minha mulher e meu filho morreram num acidente há 12 anos. Desculpa, eu não devia ter perguntado. Não tem problema. Olhei para o ursinho no retrovisor. Meu filho se chamava Gabriel também. Ela seguiu meu olhar e viu o bichinho balançando. Depois olhou para o filho dela, ainda envolvido no lençol com o ursinho bordado. Não pode ser coincidência, murmurou. Também acho que não. Por alguns quilômetros, ficamos ali, cada um perdido nos próprios pensamentos. O sol estava chegando no pino e o calor dentro da boleia ficava cada vez mais forte, mesmo com as janelas abertas. Liguei o ar-condicionado, que demorou um pouco para gelar, mas pelo menos aliviou o sufoco. Foi quando o bebê acordou e começou a chorar que entendi que a situação ia ficar mais complicada. Ele está com fome, disse Marina com a voz preocupada. Faz horas que não mama direito. Com toda a correria, o desespero... Tem alguma coisa que ele pode comer? Leite em pó? Não tenho nada. Saí de casa sem nada, só com a roupa do corpo. O choro do bebê foi ficando mais forte, mais desesperado. Marina tentava acalmá-lo, balançando devagar, fazendo aqueles sons que as mães fazem. Mas estava claro que ele precisava de mais do que carinho. Ali na frente tem um posto, disse, apontando para uma placa que apareceu na estrada. Vamos parar lá. Compramos o que precisar. O posto Beira Rio era um daqueles lugares esquecidos pelo tempo. 2 bombas antigas, uma lojinha pequena e um bar com algumas mesas de plástico embaixo de uma árvore seca. Mas tinha o que a gente precisava. Remédios básicos, leite em pó, mamadeira e fraldas. Estacionei longe das bombas, num canto mais reservado. Você fica aqui com ele. Eu vou comprar as coisas. Não. Marina tentou se levantar. Vou junto. Você mal consegue andar direita. E quanto menos gente ver vocês, melhor. Ela hesitou, depois assentiu. Estava claro que cada movimento ainda doía muito.
Precisa de dinheiro? Perguntou. Não precisa se preocupar com isso. Entrei na lojinha que cheirava a óleo diesel e poeira. O dono, um homem gordo com uma camisa regata suada, mal levantou os olhos do jornal quando me cumprimentou. Melhor assim. Peguei tudo o que imaginei que poderia precisar. Leite em pó, mamadeiras, fraldas descartáveis, lenços umedecidos, uns remédios para dor, água oxigenada, algodão, esparadrapo e uma muda de roupa feminina que estava pendurada num cabide. Uma blusa simples e uma calça de moletom. R$ 47, disse o homem sem fazer perguntas. Paguei e voltei para o caminhão. Marina estava cantarolando baixinho para o Gabriel, que tinha parado de chorar, mas ainda estava agitado. Quando me viu com as sacolas, os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não precisava. Precisava, sim. Preparei a mamadeira com a água que tinha na boleia. Misturei o leite em pó na medida certa. Quando ofereci para o Gabriel, ele agarrou o bico com uma fome desesperada, sugando com força, como se tivesse medo de que a comida fosse sumir de novo. Marina me olhava fazer aquilo com uma expressão que misturava gratidão e espanto. Você entende de bebê, disse. Tive um filho. A gente não esquece certas coisas. Enquanto o Gabriel mamava, limpei os machucados da Marina com água oxigenada. Ela mordeu o lábio para não gritar quando o líquido tocou os cortes, mas não reclamou. Quando terminei, ajudei ela a trocar a blusa rasgada pela nova. Por que está fazendo isso? Perguntou de novo. De verdade, por que está arriscando ajudar uma estranha? Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Para o bebê que agora mamava tranquilo. Para o ursinho no retrovisor. Porque talvez a gente não seja tão estranho assim, respondi. E porque tem coisas na vida que a gente não faz por obrigação. Faz porque, se não fizer, nunca mais consegue se olhar no espelho. Ela assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Foi nesse momento, enquanto o Gabriel terminava de mamar e o sol começava a perder força lá fora, que senti que algo tinha mudado entre nós. Não éramos mais um caminhoneiro e uma mulher desesperada que se encontraram por acaso na estrada. Éramos 3 pessoas que, cada uma do seu jeito, estavam tentando se salvar. E pela primeira vez em 12 anos, não me senti completamente sozinho dentro daquela boleia. Saímos do posto com uma sensação estranha pairando no ar. Marina estava mais calma depois que Gabriel mamou e parou de chorar, mas eu percebia que ela olhava constantemente pelos retrovisores, como se esperasse ver alguém surgindo atrás de nós a qualquer momento. Não podia culpá-la. Se eu tivesse passado pelo que ela passou, também estaria olhando por cima do ombro o tempo todo. Já eram quase 2 da tarde, quando pegamos a estrada novamente. O sol estava impiedoso lá em cima, transformando o asfalto numa frigideira que irradiava ondas de calor. Mesmo com o ar-condicionado ligado, dava para sentir o peso do calorão maranhense. Gabriel dormia tranquilo no colo da mãe, finalmente alimentado e limpo, alheio ao drama que o cercava. Quanto tempo até Teresina? Perguntou Marina, ajeitando o lençol em volta do filho. Umas 4 horas, se não aparecer imprevisto. Vamos chegar no finalzinho da tarde. E sua irmã, tem certeza que ela vai poder ajudar? Marina ficou quieta por alguns segundos, olhando pela janela para o cerrado que se estendia dos 2 lados da estrada. A Cláudia é mais velha que eu, 10 anos mais velha. Quando meus pais morreram, ela que cuidou de mim. Se mudou para Teresina há 5 anos, casou com um cara bom, o Márcio. Ele trabalha numa oficina, ela numa loja de roupas. Pausou, respirou fundo. Ela não sabe de nada disso. Do Renato, da violência, de nada. Eu sempre escondi dela, tinha vergonha. Vergonha de quê? De ter me envolvido com um homem daqueles, de ter sido tão burra. A Cláudia sempre me alertou para tomar cuidado, dizia que eu era muito confiante, muito ingênua, e eu achava que ela estava sendo exagerada. A voz de Marina ficou mais baixa, carregada de arrependimento. Conheci o Renato numa festa há 2 anos. Ele era
diferente, gentil, atencioso, engraçado. Me tratava como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. Por 6 meses foi perfeito, até que a máscara caiu, completei. Exato, a primeira vez que ele me bateu, eu estava grávida de 3 meses. Disse que era culpa minha, que eu tinha provocado, que não ia acontecer de novo. E eu acreditei. Ela balançou a cabeça como se quisesse espantar as lembranças. A segunda vez foi quando o Gabriel tinha 1 mês. A terceira, 2 semanas atrás. Senti as mãos apertarem o volante. E você denunciou. A última vez, ele me machucou tanto que tive que ir para o hospital. A enfermeira viu os hematomas, me convenceu a fazer o boletim de ocorrência. Disse que da próxima vez podia ser pior, que eu podia não sobreviver. Marina olhou para o filho dormindo. Ou que ele podia machucar o Gabriel. Foi aí que ele descobriu e resolveu fugir com vocês. Ele tem uns amigos, gente que não presta, sabe? Gente que faz coisa errada. Quando soube da denúncia, ficou desesperado. Disse que não ia deixar a polícia prender ele, que preferia morrer e que se ele fosse morrer, eu e o Gabriel íamos junto. O silêncio que se seguiu foi pesado como o calor lá fora. Eu tentava processar a frieza de um homem capaz de ameaçar o próprio filho, de jogar uma mulher e um bebê no baú de um caminhão, sem destino, apenas por raiva e desespero. Você acha que ele ainda está procurando vocês? Tenho certeza. O Renato não desiste fácil. E tem orgulho demais para aceitar que uma mulher conseguiu escapar dele. Foi nesse momento que olhei pelo retrovisor e senti o estômago gelar. Longe, ainda a uns 2 quilômetros de distância, mas se aproximando rápido, vinha uma caminhonete branca, dirigindo em alta velocidade, muito acima do limite da estrada. E havia algo na forma como o veículo se movia, algo agressivo, desesperado, que fez todos os meus instintos gritarem ao mesmo tempo. Marina, disse, tentando manter a voz calma. Sem olhar para trás, me diz, que carro o Renato dirige? Ela ficou tensa imediatamente. Uma S10 branca. Por quê? Merda! Segura bem o Gabriel e se abaixa. Ele tá atrás de nós? A voz dela saiu num sussurro apavorado. Não sei, mas vamos descobrir. Pisei fundo no acelerador. O Scania respondeu com um ronco mais alto e a velocidade começou a subir. 80, 90, 100 quilômetros por hora. O caminhão balançava mais na estrada, mas se mantinha firme. E a caminhonete continuava se aproximando. Marina se abaixou no banco, protegendo Gabriel com o corpo, e eu podia ouvir a respiração acelerada dela. O bebê acordou com o movimento e começou a resmungar, mas não chegou a chorar. Vai dar tudo certo, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. A caminhonete estava agora a menos de 1 quilômetro. Dava para ver que tinha 2 homens na cabine e o motorista dirigia de uma forma que deixava claro que não estava preocupado com limites de velocidade ou segurança. Era a direção de alguém com pressa, ou de alguém furioso. Olhei para a estrada à frente, uma reta longa, sem muitas opções de escape. Mas ali na frente, a uns 5 quilômetros, a estrada fazia uma curva à direita e começava uma subida íngreme. Se eu conseguisse manter distância até lá, talvez pudesse usar o peso do caminhão a meu favor na subida. Zé, a voz de Marina estava tremendo. Se for ele, se ele conseguir parar a gente, não vai conseguir. Eu prometo. A caminhonete agora estava a apenas 500 metros. Pude ver com mais clareza. 2 homens mesmo, o motorista usando um boné, o passageiro se debruçando para ver melhor o caminhão à frente. Havia algo de familiar na postura deles, algo que gritava perigo. Foi quando o passageiro pôs a cabeça para fora da janela e começou a acenar e gritar que tive certeza absoluta. Estavam atrás de nós. É ele? Perguntei. Marina levantou a cabeça só o suficiente para olhar pelo retrovisor lateral. O que vi no rosto dela foi puro terror. É o Renato, e o outro é o Claudemir, um comparsa dele.
Zé, eles têm arma. Como se tivesse ouvido, o Claudemir pôs o braço para fora da janela. O sol refletiu em algo metálico na mão dele. Meu pé afundou no acelerador. O Scania rugiu. A agulha do velocímetro passou dos 110 e senti o caminhão inteiro vibrando com o esforço. A carga lá atrás balançava, mas as amarras estavam bem feitas. Podia aguentar. A caminhonete acelerou também, mas agora eu tinha uma pequena vantagem. Eles estavam tentando alcançar um caminhão em movimento e eu conhecia minha máquina melhor que ninguém. Sabia exatamente o que ela podia dar. Eles estão armados? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. O Renato sempre anda armado. Tem uma pistola que ele roubou sei lá de onde. A curva estava se aproximando. 300 metros. 200. 100. Entrei na curva com tudo, sentindo o caminhão se inclinar levemente para a esquerda. As rodas do lado direito quase saindo do chão. Marina soltou um grito abafado, apertando Gabriel contra o peito. Mas a manobra funcionou. Ganhei alguns segundos preciosos. A subida começou imediatamente depois da curva. Uma ladeira longa e íngreme que se estendia por quase 2 quilômetros. Era minha chance. Caminhão carregado sobe melhor que carro vazio. É física básica. Tinha 40 toneladas empurrando as rodas para baixo, dando tração. A caminhonete, por mais potente que fosse, ia ter que trabalhar dobrado na subida. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos primeiros 500 metros da ladeira, a distância entre nós começou a aumentar. A S10 estava com dificuldade e podia ver fumaça saindo do capô. Estavam forçando demais o motor. Tá funcionando, murmurei. Mas minha alegria durou pouco, porque foi nesse momento que ouvi o primeiro tiro. O estampido ecoou pela estrada vazia e vi o asfalto à minha esquerda levantar uma pequena nuvem de poeira onde a bala bateu. "Eles estão atirando!" gritou Marina. "Zé, eles estão atirando na gente!" Gabriel começou a chorar, como se sentisse o desespero da mãe. Meu coração disparou e senti o suor escorrer pelas costas, apesar do ar-condicionado. Mais 2 tiros. Um deles acertou a carroceria com um barulho metálico seco. Se abaixa mais!" gritei. Marina se encolheu o máximo que pôde, protegendo o filho com o próprio corpo. Podia ouvir ela murmurando uma oração, a voz embargada de medo e desespero. A subida continuava, e a caminhonete estava perdendo terreno, mas os tiros não paravam. Era como se o Renato tivesse perdido completamente a razão, atirando sem se importar com o fato de que podia acertar o próprio filho. Foi quando vi as nuvens. Lá na frente, no topo da ladeira, o céu estava escurecendo rapidamente. Nuvens pesadas, carregadas, do tipo que anuncia tempestade forte. E no Maranhão, tempestade não é brincadeira, principalmente naquela época do ano. "Vai chover", disse. "Como assim vai chover?" Marina levantou a cabeça, confusa. "Olha lá na frente. Vai cair uma tempestade danada." Ela olhou e entendeu imediatamente. Chuva forte significava várias coisas. Visibilidade reduzida, estrada escorregadia, mas também a possibilidade de se esconder, de ganhar tempo, de confundir os perseguidores. Se conseguíssemos chegar até a chuva, mais 3 tiros. Um deles passou tão perto da janela que podia jurar que sentiu o ar se movendo. Marina gritou e se encolheu ainda mais. "Aguenta aí", murmurei. "Só mais um pouco." O topo da ladeira estava a apenas alguns metros, e do outro lado podia ver a cortina de chuva se aproximando como uma parede cinzenta que engolia tudo. Era nossa chance. Se ela não fosse nossa salvação, podia muito bem ser nosso fim. A primeira gota de chuva que bateu no para-brisa foi como um sinal do céu. Pesada, quente, carregada da umidade que havia se acumulado nas nuvens durante todo aquele dia escaldante. Em segundos, as gotas se multiplicaram, e o que começou como um respingo virou uma cortina d'água que transformou o mundo à nossa volta.
Liguei o limpador no máximo, mas a chuva era tão forte que mal conseguia enxergar 10 metros à frente. O asfalto, que há poucos minutos estava seco e queimando, agora se transformava numa pista escorregadia e traiçoeira. Diminuí a velocidade instintivamente. Com 40 toneladas nas costas, uma derrapada significaria morte certa. Eles pararam de atirar, disse Marina, ainda encolhida no banco com Gabriel apertado contra o peito. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete tinha diminuído a velocidade também, mas continuava nos seguindo. A chuva havia criado uma cortina entre nós, mas eles ainda estavam lá, persistentes como sanguessugas. Não desistiram, murmurei. Só estão esperando a chuva diminuir. O temporal se intensificou ainda mais. Era uma daquelas chuvas típicas do interior, que despenca do céu como se alguém tivesse furado uma represa lá em cima. O barulho na carroceria metálica era ensurdecedor. Uma bateria contínua que abafava qualquer outro som. Gabriel tinha parado de chorar, talvez hipnotizado pelo ritmo da água batendo no teto. Foram 15 minutos dos mais tensos da minha vida. Dirigindo quase às cegas, com os faróis ligados em plena tarde, tentando manter o caminhão na pista enquanto calculava cada movimento dos perseguidores atrás de nós. Marina não falava nada, mas eu podia sentir o medo irradiando dela como calor. Foi quando passamos por uma placa borrada que anunciava Posto da Lua, 2 quilômetros, que tive uma ideia. O Posto da Lua era um lugar que eu conhecia bem. Parada obrigatória na rota entre São Luís e Teresina, famoso pelo restaurante da Dona Conceição e por ter o melhor café da região. Mas o mais importante, ficava numa curva fechada, cercado por árvores altas, com várias saídas possíveis. Se conseguisse chegar lá antes que a chuva parasse, Marina, escuta bem o que eu vou falar, disse, mantendo os olhos grudados na estrada escorregadia. Daqui a pouco vamos parar num posto. Quando eu disser, você pega o Gabriel e corre para o banheiro feminino. Tranca a porta e não sai de lá até eu ir buscar vocês, entendeu? E você, o que vai fazer? Vou resolver isso de uma vez por todas. Zé, não. Eles têm arma, são 2 homens. Você vai se matar tentando... Marina. Olhei para ela por um segundo, o suficiente para que visse a determinação nos meus olhos. Há 12 anos, eu não consegui proteger minha família. Não vou falhar de novo. Ela ficou quieta, mas vi que entendeu. Não era só sobre ela e Gabriel. Era sobre uma segunda chance que eu não podia desperdiçar. O posto apareceu na nossa frente como uma ilha iluminada no meio da tempestade. Algumas bombas cobertas, um prédio baixo com restaurante e loja e, o mais importante, 3 caminhões já estacionados, esperando a chuva passar. Era perfeito. Entrei no pátio e estacionei entre 2 carretas, numa posição que nos deixava praticamente invisíveis da estrada. Desliguei o motor e me virei para Marina. Agora, vai. Ela hesitou por um segundo, depois beijou a testa do Gabriel, me olhou com uma expressão que misturava gratidão e medo e desceu do caminhão correndo em direção ao banheiro. A chuva a encharcou em segundos, mas ela chegou lá, entrou e trancou a porta. Respirei fundo, abri o porta-luvas e peguei a chave de fenda grande que sempre carregava para emergências. Não era muito, mas era o que tinha. A caminhonete apareceu no pátio do posto 2 minutos depois. Eles dirigiam devagar, procurando. Renato estava no volante, se esticando para ver melhor através da chuva e do para-brisa embaçado. O outro, Clodemir, tinha uma pistola na mão e olhava em todas as direções. Saí do caminhão por trás, usando os outros veículos como cobertura. A chuva me encharcou instantaneamente, grudando a camisa no corpo e escorrendo pelos cabelos. Mas ela também trabalhava a meu favor, abafando qualquer ruído dos meus passos. Me aproximei da S10 por trás, agachado, usando as sombras e a confusão da tempestade.
Eles estavam concentrados em procurar o caminhão. Não esperavam que alguém se aproximasse a pé. Foi quando estava a menos de 5 metros da caminhonete que Claudemir me viu. Renato, atrás de nós! Eles saíram do carro ao mesmo tempo, mas eu estava preparado. 27 anos carregando peso, subindo e descendo de caminhão, trabalhando debaixo de sol e chuva, tinham me dado uma força que muita gente subestimava. Quando Claudemir tentou apontar a arma para mim, eu já estava em cima dele. A chave de fenda acertou o punho dele em cheio e a pistola voou longe, deslizando no chão molhado. Ele gritou de dor e tentou me socar, mas estava desequilibrado pela chuva e pela surpresa. Renato veio por trás, tentando me pegar pelo pescoço. Era mais novo que eu, mais ágil, mas estava cego de raiva. Consegui me virar e acertá-lo com uma cotovelada no estômago que o fez se dobrar ofegante. "Onde ela tá?" gritou, tentando recuperar o fôlego. "Onde tá a Marina e meu filho?" "Longe de você", respondi, mantendo a chave de fenda levantada. "Você não sabe com quem tá mexendo, velho. Eu mato você aqui mesmo." "Pode tentar." Claudemir tinha se recuperado e vinha para cima de mim de novo, desta vez com uma pedra na mão. Consegui desviar do primeiro golpe, mas ele era mais rápido do que eu esperava. A pedra raspou no meu ombro, abrindo um corte que começou a sangrar imediatamente. Foi aí que ouvi o som que mudou tudo. Sirenes, policiais. Os três paramos de lutar instantaneamente. As sirenes estavam se aproximando rapidamente, vindos da direção da estrada. Em menos de 1 minuto, 2 viaturas da Polícia Rodoviária Federal entraram no pátio do posto com tudo, luzes piscando, cortando a chuva como espadas de luz azul e vermelha. Renato olhou para os carros da polícia, depois para mim, depois para Claudemir. A expressão no rosto dele mudou do ódio para o desespero em segundos. "Você chamou a polícia", disse. "Não chamei nada, mas alguém deve ter visto vocês atirando na estrada." E era verdade. Eu não tinha chamado ninguém, mas fazia sentido. Numa estrada federal, tiros disparados em plena luz do dia não passariam despercebidos por muito tempo. Alguém tinha ligado para a PRF. Os policiais saíram das viaturas com as armas em punho, se protegendo atrás das portas abertas. "Polícia! Todo mundo no chão agora!" Claudemir foi o primeiro a se jogar no asfalto molhado, as mãos atrás da cabeça. Eu levantei as mãos mostrando que não estava armado e me abaixei devagar. Renato hesitou. Podia ver nos olhos dele que estava calculando as chances de correr, de resistir, de fazer alguma loucura. Mas quando viu 4 policiais armados apontando para ele, a realidade bateu. Se jogou no chão também. "A arma tá ali!" gritei para os policiais, apontando para onde a pistola tinha caído. E esses 2 estavam perseguindo uma mulher com um bebê, atirando numa estrada federal. Um dos policiais, um sargento alto com bigode grisalho, se aproximou de mim enquanto os outros algemavam Renato e Claudemir. "O senhor é o caminhoneiro que estava sendo perseguido?" "Sou. E tenho a mulher e a criança que eles estavam caçando aqui no posto. Ela pode explicar tudo." "Onde ela está?" "No banheiro feminino, trancada, com medo." O sargento acenou para uma policial feminina que se dirigiu ao banheiro. Alguns minutos depois, ela voltou com Marina e Gabriel. Marina estava pálida, tremendo, mas quando viu Renato algemado no chão, algo no rosto dela mudou. Era como se um peso imenso tivesse saído das costas dela. "É ele", disse para a policial. "Renato Silva dos Santos. Tem mandado de prisão por violência doméstica, ameaça e sequestro." O sargento conferiu a documentação e confirmou. Renato estava mesmo sendo procurado e agora enfrentaria também acusações de porte ilegal de arma, disparo em via pública e perseguição. Enquanto os policiais terminavam de lidar com os presos, Marina se aproximou de mim. Estava molhada da chuva, Gabriel enrolado numa toalha que alguém tinha dado a ela, mas pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo nos olhos dela que não era medo, era alívio.
era gratidão, era liberdade. Acabou, disse ela, a voz embargada. Realmente acabou. Acabou sim, respondi. Ele não vai mais incomodar vocês. Ela se aproximou mais e, para minha surpresa, me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem precisa sentir que está realmente segura. Gabriel estava entre nós dois e, por um momento, ali debaixo da chuva que já começava a diminuir, me senti como se tivesse uma família de novo. Obrigada, sussurrou no meu ouvido. Obrigada por não ter desistido de nós. Não respondi. Só apertei o abraço um pouco mais, sentindo o cheiro de chuva no cabelo dela e o calor do bebê entre nós. Porque às vezes as palavras são insuficientes para expressar o que realmente importa. Às vezes, um abraço debaixo da chuva vale mais que 1000 promessas. E às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar também. A chuva tinha parado completamente quando terminamos de prestar depoimento na delegacia da Polícia Rodoviária Federal. O sol da tarde voltou a aparecer entre as nuvens que se afastavam, criando um vapor que subia do asfalto molhado e dava ao mundo inteiro um cheiro de terra limpa e recomeço. Foram 2 horas de perguntas, relatórios e papelada. Marina contou tudo desde o início. Os abusos, as ameaças, a denúncia, o sequestro, o salto desesperado do caminhão. Sua voz foi ficando mais firme conforme a história avançava, como se cada palavra dita fosse um peso a menos nas costas. O delegado, um homem sério, mas compreensivo, garantiu que Renato ficaria preso por um bom tempo. Violência doméstica, ameaça, sequestro, porte ilegal de arma e agora ainda tentativa de homicídio e disparo em via pública, disse ele, fechando o arquivo. Esse rapaz não vai incomodar vocês tão cedo. Gabriel tinha dormido durante quase todo o processo, aninhado no colo da mãe como se finalmente sentisse que estava seguro. De vez em quando abria os olhinhos, olhava em volta e voltava a dormir com aquela tranquilidade que só as crianças muito pequenas conseguem ter. Quando saímos da delegacia, o céu estava pintado de um laranja suave que anunciava o fim do dia. Marina parou na calçada e respirou fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo que conseguia encher os pulmões completamente. Como você se sente? Perguntei. Diferente, respondeu, depois de pensar por alguns segundos. Isso como se eu tivesse nascido de novo hoje. Voltamos para o caminhão em silêncio. As ruas de Pedreiras estavam mais movimentadas agora que a chuva tinha passado, com pessoas saindo de casa, crianças brincando nas calçadas molhadas, comerciantes abrindo as portas que tinham fechado durante a tempestade. Era vida normal, vida simples, vida sem medo. Ainda quer ir para Teresina? Perguntei, ligando o motor. Mais do que nunca. Preciso ver minha irmã. Preciso contar para ela o que aconteceu. E... Ela hesitou. Preciso que ela conheça você. Não precisa me agradecer mais, Marina. Você já agradeceu o suficiente. Não é agradecimento, é difícil de explicar, mas acho que a Cláudia precisa saber que ainda existe gente boa no mundo. Depois de tudo que aconteceu, às vezes a gente esquece disso. A estrada para Teresina estava limpa e tranquila. O asfalto molhado refletia as luzes dos poucos carros que passavam, e o ar que entrava pelas janelas abertas estava fresco e purificado pela chuva. Era como se o mundo inteiro tivesse sido lavado, incluindo nossas almas. Marina ligou para a irmã quando estávamos a uns 50 quilômetros da cidade. Cláudia, sou eu, a Marina. Não, tá tudo bem agora, mas preciso te ver. Tô chegando aí, com o Gabriel. É uma longa história, mas tá tudo bem. Tô com um amigo, um caminhoneiro que me salvou. Ela falou por alguns minutos, tranquilizando a irmã, explicando o básico sem entrar em detalhes. Quando desligou, estava sorrindo pela primeira vez desde que a conheci. Ela está desesperada de curiosidade, mas disse que vai fazer um jantar. Quer que você fique também. Não quero incomodar Zé.
Ela me olhou com uma seriedade carinhosa. Você salvou minha vida e a vida do meu filho. A menor coisa que posso fazer é dividir uma refeição com você. Teresina apareceu no horizonte quando o sol já estava se pondo. Uma cidade grande, com prédios, movimento, luzes acendendo conforme a noite chegava. Era um contraste imenso com as estradas vazias e os povoados pequenos que tínhamos atravessado durante o dia. Marina me guiou pelas ruas, até chegamos num bairro residencial classe média, com casas pequenas, mas bem cuidadas, jardins na frente, algumas crianças brincando na rua mesmo com o anoitecer. Era o tipo de lugar onde as pessoas se conhecem, onde vizinho cuida de vizinho, onde ainda existe comunidade. É aquela ali, disse Marina, apontando para uma casa pintada de amarelo claro, com uma varanda na frente onde 2 cadeiras de balanço estavam posicionadas lado a lado. Antes mesmo de eu parar o caminhão completamente, a porta da casa se abriu e uma mulher saiu correndo. Era claramente a irmã de Marina, mais alta, mais velha, cabelos mais escuros, mas com os mesmos olhos verdes e a mesma expressão doce no rosto. "Marina!" gritou Cláudia, correndo em direção ao caminhão. Marina desceu com Gabriel nos braços e as duas se encontraram num abraço que durou vários minutos. Cláudia chorava sem nem saber direito o porquê, mas o instinto de irmã mais velha dizia que alguma coisa séria tinha acontecido. "Meu Deus, olha como você está machucada", disse Cláudia, tocando delicadamente o rosto roxo da irmã. "O que foi que aconteceu? Quem fez isso com você? Depois eu explico tudo. Primeiro quero que você conheça alguém muito especial." Marina se virou para mim, que estava descendo do caminhão meio sem graça, me sentindo um intruso naquele momento familiar. "Cláudia, esse é o José Roberto, Zé Carreiro. Se não fosse por ele, eu e o Gabriel..." A voz embargou. "Nós não estaríamos aqui." Cláudia me olhou de cima a baixo, tentando entender. Era uma mulher que devia ter uns 35 anos, com aquele jeito maternal de quem sempre cuidou de todo mundo ao redor. Quando seus olhos encontraram os meus, vi neles uma mistura de curiosidade, gratidão e algo que parecia reconhecimento. "Muito prazer, Zé. Eu sou a Cláudia." Ela estendeu a mão, mas quando fui apertar, ela me puxou para um abraço. "Obrigada. Não sei o que você fez, mas obrigada." "Não fiz nada demais", murmurei, constrangido com a demonstração de carinho. "Claro que fez", disse uma voz masculina atrás de nós. Um homem alto, magro, com mãos calejadas de quem trabalha com as próprias mãos, apareceu na varanda. Era o Márcio, o marido de Cláudia. Ele desceu os degraus e se aproximou de nós com um sorriso largo. "Se a Marina está aqui inteira, com o bebê nos braços, você fez sim alguma coisa muito importante." Ele me deu um aperto de mão firme. "Bu, seja bem-vindo à nossa casa." Entramos todos juntos. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis que contavam histórias, fotografias nas paredes, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Era o tipo de lar que irradia amor, o tipo de lugar onde as pessoas se sentem seguras. Cláudia instalou Marina e Gabriel no quarto de hóspedes, cuidando dos machucados da irmã com uma delicadeza que só a irmã mais velha tem. Márcio me levou para a sala, ofereceu uma cerveja gelada e ficamos conversando sobre estrada, trabalho, vida. "Faz muito tempo que você conhece as meninas?" perguntou ele. "Conheci hoje de manhã", respondi, e vi a surpresa no rosto dele. "Hoje? E você..." É complicado de explicar, mas quando você vê alguém precisando de ajuda, não para pensar se conhece ou não conhece. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Minha esposa sempre diz que existem pessoas que nascem para cuidar dos outros. Acho que você é uma dessas." Marina voltou para a sala 1 hora depois, já com roupas limpas emprestadas da irmã, os machucados limpos e cuidados. Gabriel estava acordado no colo dela, olhando curioso para o ambiente novo. Ela se sentou ao meu lado no sofá e começou a contar a história completa para Cláudia e Márcio.
foi difícil ouvir tudo de novo. A violência, o medo, o desespero, a coragem absurda de saltar de um caminhão em movimento para salvar o filho. Mas desta vez, a história tinha um final diferente. Desta vez, tinha esperança. Cláudia chorou durante quase toda a narrativa. Chorou de tristeza pelas coisas que a irmã tinha passado, de culpa por não ter percebido, de raiva do homem que tinha feito aquilo. Mas também chorou de alívio e gratidão. "Por que você nunca me contou?" perguntou para Marina quando a história terminou. "Por que enfrentou tudo isso sozinha? Porque tinha vergonha, porque achava que você ia me julgar, porque às vezes é mais fácil esconder a dor do que admitir que erramos. Você não errou em nada. Quem errou foi aquele monstro." Cláudia se levantou e veio até mim. "Zé, eu não sei como te agradecer. Você devolveu minha irmã e meu sobrinho para mim. Devolveu minha família. Família é para isso mesmo", respondi. "Para se proteger. Mas você não é da nossa família." Olhei para Marina, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Olhei para Gabriel, que tinha adormecido tranquilamente no colo da mãe. Olhei para Cláudia e Márcio, que me olhavam com o carinho de quem acabou de ganhar um irmão. "Talvez agora eu seja", disse. E pela primeira vez em 12 anos, quando falei sobre família, não senti dor. Senti pertencimento. O jantar foi uma celebração silenciosa. Não falamos mais sobre o que tinha acontecido, mas sobre planos, sobre futuro, sobre recomeços. Marina ia ficar em Teresina por um tempo, até se reorganizar. Cláudia já estava fazendo planos para ajudar a irmã a encontrar trabalho, um lugar para morar, uma nova vida. "E você, Zé?" perguntou Márcio durante a sobremesa. "Vai continuar na estrada?" Era uma pergunta que eu não tinha me feito ainda. A estrada tinha sido minha vida por tanto tempo que não conseguia imaginar fazer outra coisa. Mas alguma coisa tinha mudado naquele dia. Alguma coisa fundamental. "Não sei", respondi honestamente. "Talvez seja a hora de parar um pouco, encontrar um lugar para ficar." Marina me olhou por cima da xícara de café. "Teresina é uma cidade boa para se viver", disse ela com um sorriso tímido. "Tem trabalho para caminhoneiro experiente e tem pessoas que se importam." Foi a primeira vez que considerei seriamente a possibilidade de ter um lar de novo. Quando a noite estava avançada e Gabriel tinha sido colocado para dormir no berço improvisado que Cláudia tinha montado, saí para a varanda pegar um ar. O bairro estava silencioso, apenas o som distante de algum carro passando, o latido ocasional de um cachorro. Marina apareceu ao meu lado alguns minutos depois. "Em que você está pensando?" perguntou. "Em como um dia pode mudar tudo. Ontem eu era só um caminhoneiro solitário, levando carga de um lugar para o outro. Hoje você é herói de 2 pessoas que não sabem como te retribuir. Não precisa retribuir nada. Vocês já me deram mais do que imaginam." "O quê?" Olhei para ela, para aquela mulher corajosa que tinha arriscado tudo para salvar o filho, e tentei encontrar as palavras certas. "Vocês me deram uma chance de ser o pai que eu não consegui ser há 12 anos. Me deram uma chance de proteger, de cuidar, de fazer a diferença." Parei, respirei fundo. Me deram uma chance de me perdoar. Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. "Sabe o que eu acho?" disse finalmente. "O quê?" "Acho que seu filho mandou você para me encontrar hoje. Acho que ele sabia que você precisava salvar alguém para se salvar também." Olhei para o ursinho que ainda balançava no retrovisor do caminhão, iluminado pelos postes da rua. E pela primeira vez desde o acidente, quando pensei no meu Gabriel, não senti só dor. Senti que ele estava orgulhoso de mim. Senti que tinha cumprido uma promessa que nem sabia que tinha feito. E senti que estava pronto para uma nova história.
Acordei antes do amanhecer, no sofá da casa de Cláudia, como sempre acontecia depois de tantos anos, acordando na boleia do caminhão para pegar a estrada ainda no escuro. Mas desta vez foi diferente. Não acordei com aquela sensação de vazio que me acompanhava todas as manhãs, aquela urgência de sair logo, de colocar o pé na estrada para fugir dos próprios pensamentos. Acordei com uma paz que não sentia há muito tempo. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio da parede marcando o tempo. Pela janela da sala, podia ver os primeiros raios de sol pintando o céu de um rosa suave, anunciando um novo dia. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha buscar um copo d'água. Foi quando vi Marina na varanda dos fundos, sentada numa cadeira de balanço, amamentando Gabriel. Ela usava um roupão emprestado de Cláudia e tinha o cabelo preso num coque meio desfeito, mas havia algo diferente nela. Uma tranquilidade, uma serenidade que não estava lá no dia anterior. Era como se finalmente tivesse baixado a guarda depois de meses em estado de alerta constante. "Bom dia", sussurrei, me aproximando devagar para não assustá-la. "Bom dia, Zé. Dormiu bem?" "Melhor do que esperava. E você?" "Pela primeira vez em muito tempo, dormi como uma pedra." Ela olhou para Gabriel, que mamava tranquilamente. "Acho que ele também sentiu que estamos seguras. Dormiu a noite toda sem acordar." Me sentei na cadeira ao lado dela, observando o quintal pequeno, mas bem cuidado de Cláudia. Tinha um pé de manga, algumas flores que não sabia o nome, uma horta com temperos verdes. Era o tipo de lugar que fazia a gente entender o que significa lar. "Já decidiu o que vai fazer?" perguntei. Marina ficou pensativa por alguns minutos, balançando devagar na cadeira enquanto Gabriel terminava de mamar. "Vou ficar aqui por um tempo. A Cláudia disse que posso morar com eles até me organizar. Já falou com uma amiga que tem uma loja de roupas e pode me dar trabalho." Ela suspirou. "Vou recomeçar do zero, mas dessa vez do jeito certo. Longe de quem pode me fazer mal, perto de quem me ama." "E o Gabriel?" "A Cláudia adora criança, mas nunca conseguiu ter filhos. Já disse que vai adorar cuidar dele enquanto eu trabalho." Marina sorriu, e era um sorriso verdadeiro, sem sombras de medo. "Ele vai crescer cercado de amor, de família de verdade. Vai aprender que homem não bate em mulher, que carinho não dói, que lar é lugar de paz." Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando o dia nascer. Gabriel tinha adormecido no colo da mãe, satisfeito, e Marina o ninava com aquele movimento natural que todas as mães têm. "E você, Zé?" perguntou ela finalmente. "Vai mesmo ficar por aqui ou vai voltar para a estrada?" Era a pergunta que estava me rondando desde a noite anterior. A estrada tinha sido minha vida por tanto tempo que não conseguia imaginar fazer outra coisa. Era minha fuga, meu trabalho, minha identidade. Mas alguma coisa fundamental tinha mudado no dia anterior. Alguma coisa que ainda estava tentando entender completamente. "Sabe, Marina, há 12 anos eu uso a estrada para fugir, para não ter que parar, não ter que pensar, não ter que sentir." Pausei, procurando as palavras certas. "Ontem você me fez parar, me fez sentir de novo. Me fez lembrar que a vida não é só sobre seguir em frente, mas também sobre ficar quando alguém precisa. E agora? Agora acho que estou pronto para tentar algo diferente. O Márcio falou ontem que conhece o dono de uma transportadora aqui na cidade. Disse que sempre precisam de gente experiente e que eu poderia trabalhar com viagens regionais, dormindo em casa toda noite." Marina me olhou com uma expressão que misturava surpresa e alegria. "Isso quer dizer que você vai ficar? Por um tempo, pelo menos. Quero ver vocês se organizando. Quero ter certeza de que estão mesmo seguras." E hesitei, porque era difícil admitir. "E acho que preciso aprender a ter uma vida de novo. Uma vida que não seja só sobre fugir do passado." Ela estendeu a mão livre e tocou a minha. Um toque leve,
mas carregado de significado. Tem certeza? Não quero que você mude sua vida por nossa causa. Não é por causa de vocês. É por minha causa. Vocês só me mostraram que eu ainda posso fazer diferença na vida de alguém, que ainda posso ser útil, ainda posso proteger, ainda posso... A voz embargou um pouco. Ainda posso ser o pai que sempre quis ser. Cláudia apareceu na cozinha nesse momento, já vestida e pronta para o dia. Quando nos viu na varanda, veio até nós com 2 cafés fumegantes. Pensei que podiam estar precisando, disse oferecendo as xícaras. Obrigada, Clau. Estava mesmo precisando. Cláudia se sentou no degrau da varanda, abraçando os joelhos, e ficou nos observando com aquele sorriso carinhoso de irmã mais velha satisfeita. Vocês 2 conversando aqui no quintal, com o bebê no colo, disse ela. Parece uma família de verdade. Marina ficou vermelha, mas não negou. Eu senti o peito apertar, mas não de dor. Era uma sensação boa, uma sensação de possibilidade. Zé me contou que talvez fique aqui na cidade por um tempo, disse Marina para a irmã. Sério? Os olhos de Cláudia se iluminaram. Que notícia boa! Márcio vai ficar feliz. Ontem ele falou que fazia tempo que não encontrava alguém para conversar sobre estrada e trabalho. E eu já estou pensando em arrumar um cantinho para você aqui no bairro, continuou Cláudia. Tem uma casa pequena ali na rua de baixo que tá para alugar. 2 quartos, uma sala, cozinha. Nada muito luxuoso, mas é limpa, arejada e fica pertinho daqui. A conversa continuou por mais 1 hora, com Cláudia fazendo planos, Marina sonhando com possibilidades e eu tentando me acostumar com a ideia de ter um endereço fixo novamente. Quando Márcio acordou e se juntou a nós, a varanda virou uma mesa de planejamento familiar. O Joaquim da transportadora é gente boa, disse Márcio, tomando seu café. Paga bem, trata os funcionários direito e está sempre precisando de motorista experiente. Se você quiser, posso ligar para ele hoje mesmo. Pode ligar sim, respondi, e a decisão saiu mais fácil do que esperava. Gabriel acordou por volta das 9 da manhã e foi interessante observar como toda a dinâmica da casa mudou para acomodá-lo. Cláudia se derreteu toda com o sobrinho, pegando ele no colo e fazendo aquelas caretas que as tias fazem. Márcio, que parecia um homem durão, virou manteiga quando o bebê agarrou seu dedo com aquelas mãozinhas pequenas. Esse menino vai ser muito mimado aqui, disse Marina rindo. E tem que ser mesmo, respondeu Cláudia. Depois de tudo que passaram, vocês merecem todo o mimo do mundo. Foi durante o almoço que Márcio trouxe as novidades que estava esperando. Falei com o Joaquim agora de manhã. Ele quer te conhecer. Disse que pode te receber hoje à tarde, se você quiser. Hoje mesmo? Ele gostou do que contei sobre você. 27 anos de estrada, nunca teve acidente grave, conhece o Brasil inteiro. Disse que é exatamente o tipo de profissional que ele procura. Senti um friozinho na barriga, aquela ansiedade boa de quem está prestes a começar algo novo. Então vamos lá conhecer esse Joaquim. A tarde foi uma sucessão de pequenos passos em direção a uma nova vida. A transportadora Joaquim Santos em Filhos ficava numa área industrial na saída da cidade, com um pátio cheio de caminhões bem cuidados e uma estrutura que mostrava que o negócio estava indo bem. Joaquim era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem começou dirigindo e construiu o negócio do chão. Conversamos por quase 2 horas sobre estrada, sobre trabalho, sobre a vida. Era o tipo de conversa que acontece entre pessoas que entendem do mesmo ramo, que compartilham as mesmas experiências. Márcio me contou uma parte da sua história, disse ele no final da conversa. Não todos os detalhes, mas o suficiente para eu entender que tipo de homem você é. Alguém que não hesita em ajudar quando precisa, que coloca a vida em risco por estranhos. Esse é o tipo de gente que eu quero na minha empresa. Obrigado pela confiança. A proposta é simples. Rotas regionais, Maranhão e Piauí principalmente, alguns trabalhos no Ceará.
Você sai de manhã, volta no final da tarde ou no máximo no dia seguinte. Salário fixo mais comissão por quilômetro rodado. Seguro de vida, plano de saúde, férias. Quando quer começar? Posso começar segunda-feira que vem? Perfeito! Saímos da transportadora com tudo acertado. Eu tinha um emprego novo, uma nova cidade, uma nova vida se desenhando. Mas o mais importante, tinha uma família que me esperava em casa. Porque foi isso que senti quando voltamos para a casa de Cláudia e encontramos Marina no portão com Gabriel no colo, esperando para saber como tinha sido a entrevista. Foi isso que senti quando ela sorriu ao me ver e perguntou ansiosa: "E aí, como foi?" Foi isso que senti quando Cláudia bateu palmas ao saber da notícia e Márcio me deu um abraço de parabéns. Família. Pela primeira vez em 12 anos, eu tinha uma família de novo. Naquela noite, depois do jantar, fomos todos até a casa que Cláudia tinha mencionado. Era pequena mesmo, com paredes que precisavam de uma pintura e um jardim meio abandonado, mas tinha algo especial. Tinha possibilidade, tinha futuro. "O que você acha?" perguntou Marina, enquanto caminhávamos pelos cômodos vazios. "Acho que é perfeita para um recomeço. E não fica muito longe daqui. Dá para vir almoçar no domingo, para o Gabriel brincar com os tios." Parei na sala, olhando pela janela que dava para a rua tranquila. Crianças brincavam na calçada, vizinhos conversavam nos portões. A vida acontecia de forma simples e genuína. "Marina, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Ontem, quando você decidiu pular daquele caminhão, não teve medo?" Ela pensou por alguns segundos, embalando Gabriel, que estava começando a ficar com sono. "Tive muito medo, mas tinha uma coisa mais forte que o medo." "O quê?" "A certeza de que era a única chance que eu tinha de dar para o meu filho a vida que ele merecia. Uma vida sem violência, sem medo, cercada de amor." Ela me olhou. "E sabe o que descobri hoje?" "O quê?" "Que às vezes a gente tem que pular no escuro para descobrir que existem pessoas esperando para nos aparar do outro lado." Saímos da casa com a promessa de voltar no dia seguinte para assinar o contrato de aluguel. Na caminhada de volta para a casa de Cláudia, com Gabriel dormindo tranquilamente no carrinho que Cláudia tinha emprestado, senti que algo fundamental tinha se encaixado na minha vida. Durante 12 anos, carreguei a culpa de não ter estado presente quando minha família precisou. Durante 12 anos, usei a estrada como fuga, como forma de não enfrentar a dor da perda. Durante 12 anos, me convenci de que não merecia uma segunda chance. Mas ontem, quando vi Marina e Gabriel naquele acostamento, entendi que segunda chance não é algo que a gente merece. É algo que a gente constrói. É algo que acontece quando paramos de fugir e decidimos ficar. Quando paramos de olhar para trás e começamos a olhar para frente. Naquela noite, pela última vez, dormi no sofá da casa de Cláudia. Mas não como um estranho que estava de passagem, como alguém que tinha encontrado seu lugar no mundo. No dia seguinte, trouxe minhas poucas coisas do caminhão para a casa nova. Não tinha muito. Algumas roupas, fotografias da família que perdi e o ursinho que durante tantos anos balançou no retrovisor. Quando pendurei o bichinho na parede do quarto, ao lado de uma foto do meu Gabriel, não senti tristeza, senti gratidão. Porque entendi que meu filho não teria querido que eu passasse a vida inteira sofrendo por não ter conseguido salvá-lo. Ele teria querido que eu usasse esse amor, essa necessidade de proteger, para cuidar de outras pessoas. Ele teria querido que eu salvasse uma Marina, que eu protegesse um Gabriel, que eu encontrasse uma família nova sem esquecer a que perdi. 3 meses depois, quando Marina conseguiu seu primeiro salário na loja de Cláudia, fizemos uma pequena festa na varanda. Gabriel já estava engatinhando, explorando cada canto da casa com aquela curiosidade infinita das crianças pequenas. Marina estava mais forte, mais confiante, com o sorriso de quem finalmente acredita que merece ser feliz.
Obrigada, disse ela para mim, enquanto observávamos Gabriel tentando alcançar uma borboleta que tinha pousado na cerca. Pelo quê? Por ter me mostrado que a gente pode recomeçar quantas vezes for necessário, que não importa o que aconteceu antes, sempre podemos escolher um caminho diferente. Foi você que me ensinou isso, respondi, quando decidiu pular daquele caminhão, quando escolheu lutar pelo seu filho, quando me mostrou que vale a pena arriscar tudo por quem a gente ama. Gabriel conseguiu tocar a borboleta, que voou alto, colorindo o céu da tarde. Ele riu, bateu palminhas e veio engatinhando em nossa direção com aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Tio Zé, disse ele, numa das primeiras palavras que conseguiu formar direito. Peguei ele no colo e ele se aconchegou no meu peito como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Naquele momento, olhando para Marina, para Gabriel, para a vida simples mas plena que tínhamos construído juntos, entendi que algumas histórias não têm final, têm recomeço. E às vezes, quando a gente menos espera, a estrada que parecia levar para lugar nenhum nos traz exatamente onde precisávamos chegar. Porque no final das contas, a verdadeira jornada não é sobre os quilômetros rodados, é sobre as pessoas que decidimos levar conosco pelo caminho e sobre descobrir que mesmo depois de tanto tempo perdido, ainda podemos aprender a ser felizes de novo. Ainda podemos aprender a chamar algum lugar de lar. Ainda podemos aprender que o amor não se perde com a distância ou com o tempo. Ele apenas espera, pacientemente, por uma nova oportunidade de acontecer.